Você acredita que existam cidades tão estranhas que parecem ter saído de um filme de terror ou ficção científica? Pois acredite, elas são reais. Hoje eu vou te mostrar 5 cidades bizarras e misteriosas espalhadas pelo mundo. E a última delas vai te deixar completamente assustado. Miyakejima é uma ilha que, à primeira vista, parece um paraíso escondido no Japão. Praias de águas cristalinas, montanhas verdes e uma natureza intocada cercam esse pedaço de terra no meio do oceano. Mas por trás da beleza exótica se esconde um dos ambientes mais hostis e perigosos do planeta. Essa ilha abriga o Monte Oyama, um vulcão ativo que entrou em erupção várias vezes ao longo da história. A última grande erupção foi em 2000, e desde então, gases altamente tóxicos continuam sendo liberados do solo sem parar. O ar em Miyakejima contém dióxido de enxofre em níveis perigosos. Por isso, todos os moradores da ilha precisam carregar máscaras de gás o tempo todo. Não é opcional. Um alarme soa quando os níveis de gás sobem, e quem estiver sem máscara corre risco de desmaiar ou até morrer. Mesmo assim, cerca de 2.000 pessoas vivem ali. Elas aprenderam a conviver com o perigo como se fosse parte da rotina. É uma vida entre o céu e o inferno, onde a beleza da paisagem esconde um lembrete constante da força brutal da natureza. Miyakejima é uma ilha paradisíaca, mas com um preço alto para quem escolhe chamá-la de lar. A Kowloon Walled City foi um dos lugares mais densamente povoados que já existiu na história da humanidade. Localizada em Hong Kong, essa cidade chegou a abrigar mais de 33.000 pessoas em apenas 2,6 hectares, um espaço menor que 3 quarteirões urbanos. Após a Segunda Guerra Mundial, Kowloon passou a se desenvolver de forma completamente independente, sem interferência do governo. Com o tempo, se transformou em uma verdadeira selva de concreto, onde prédios eram construídos sem nenhum planejamento, de forma improvisada, com andares sendo empilhados uns sobre os outros. Dentro da cidade, corredores escuros, túneis apertados e passagens labirínticas criaram um ambiente quase subterrâneo, onde a luz do sol mal conseguia entrar. O sistema de saneamento era precário, os fios elétricos ficavam expostos e as construções avançavam sem regras, criando um visual único, caótico e ao mesmo tempo fascinante. Apesar das condições extremas, a vida acontecia ali dentro. Havia escolas, pequenas clínicas, mercados, salões de beleza e até oficinas. Famílias inteiras viviam em apartamentos minúsculos, adaptados para funcionar como lar e comércio ao mesmo tempo. A cidade funcionava como uma espécie de organismo vivo, com sua própria dinâmica e ritmo. Em 1993, Kowloon Walled City foi demolida e hoje o local abriga um parque em sua homenagem. Mas a memória desse lugar ainda inspira livros, filmes e jogos. Inclusive, a cidade caótica e iluminada por neons do jogo Stray foi diretamente inspirada em Kowloon. Os corredores apertados, as construções sobrepostas e o sentimento de isolamento são todos traços herdados desse lugar que marcou a história urbana do mundo. Kowloon Walled City era mais do que uma cidade bizarra. Era um mundo à parte, onde milhares de pessoas criaram suas próprias regras, sua própria cultura, e resistiram ao tempo até o último tijolo ser derrubado. Imagina morar em uma cidade onde quase todo mundo vive, no mesmo prédio. Parece coisa de filme, mas isso realmente existe. Estamos falando de Whittier, uma pequena e isolada cidade no sul do Alasca, com pouco mais de 200 habitantes. O lugar é rodeado por montanhas cobertas de neve, fiordes gelados e um clima extremamente severo, com ventos congelantes e tempestades intensas por boa parte do ano. É uma região linda, mas inóspita. E foi justamente por causa dessas condições extremas
que a cidade encontrou uma solução única para viver: concentrar tudo em um único edifício. O nome do prédio é Baggett Towers, e ele é muito mais do que um simples conjunto habitacional. Ali dentro funciona praticamente toda a cidade: apartamentos residenciais, prefeitura, delegacia, mercado, posto médico, lavanderia, correios, escola, igreja e até um pequeno hotel. Algumas crianças vão para a escola sem precisar sair do prédio, porque há um túnel interno que liga a torre à instituição de ensino. Isso significa que, durante o inverno, quando sair de casa pode ser arriscado por causa da neve ou do frio extremo, os moradores conseguem viver suas rotinas sem sequer pisar na rua. Whittier foi construída inicialmente como uma base militar nos anos 1940, e o Baggett Towers foi um projeto do exército dos Issinghua durante a Guerra Fria. Depois que os militares foram embora, o prédio se tornou a principal estrutura da cidade e passou a abrigar quase todo mundo. Mas viver assim tem um preço. Whittier só tem um acesso por terra, por meio de um túnel que atravessa a montanha, e só abre em horários específicos. Durante boa parte do ano, o isolamento é total. A cidade fica longe do resto do mundo, rodeada por gelo e silêncio. É como viver em uma cápsula no meio do nada. Apesar de parecer assustador, muitos moradores dizem que gostam da paz, da segurança e da comunidade unida. Eles compartilham o espaço, se conhecem pelo nome e aprendem a conviver com os limites e com a natureza. Whittier é, ao mesmo tempo, fascinante e claustrofóbica. Uma cidade inteira abrigada dentro de um só prédio. Um lugar que nos faz pensar sobre o que significa realmente viver em comunidade e até onde o ser humano vai para se adaptar aos ambientes mais extremos da Terra. No meio do deserto australiano, existe uma cidade tão surreal que parece saída de um filme de ficção científica. O nome dela é Coober Pedy, e lá, a maior parte da população vive debaixo da terra. Mas por quê? Coober Pedy está localizada em uma das regiões mais quentes e secas da Austrália. Durante o verão, as temperaturas facilmente ultrapassam os 45 graus, tornando a vida na superfície quase insuportável. Foi por isso que, ao longo dos anos, os moradores encontraram uma solução única para sobreviver ao calor extremo: construir casas subterrâneas, chamadas de dugouts. Essas residências escavadas nas rochas oferecem um ambiente fresco, estável e silencioso. Lá embaixo, a temperatura se mantém agradável o ano inteiro, por volta dos 20 graus quase, sem necessidade de ar-condicionado. E não são apenas casas. A cidade subterrânea também tem igrejas, hotéis, lojas, bares, museus e galerias de arte, tudo esculpido nas paredes do solo rochoso. Mas a história de Coober Pedy não é só sobre calor. Ela nasceu como um centro de mineração, no início do século XX, quando um garoto de 14 anos encontrou ali as primeiras pedras de ópalo. Desde então, a cidade se tornou conhecida como a capital mundial do ópalo, atraindo mineradores do mundo inteiro em busca da pedra preciosa. Até hoje, o subsolo de Coober Pedy é escavado em busca dessas pedras brilhantes, e muitos dos túneis minerados são reaproveitados como moradias ou comércios. A paisagem em volta da cidade é quase pós-apocalíptica. Montes de terra escavada, estruturas metálicas, entradas de túneis e um céu sem nuvens que arde de calor. À noite, o silêncio do deserto toma conta, e tudo parece ainda mais misterioso. Coober Pedy é um exemplo de como o ser humano é capaz de se adaptar aos ambientes mais extremos. Uma cidade viva sob a terra, onde a rotina acontece em corredores escavados e o passado se mistura com o presente em cada parede de pedra. É um lugar bizarro, sim, mas também fascinante e resiliente. Um verdadeiro oásis escondido nas profundezas do deserto australiano. Há um lugar nos Estados Unidos onde o chão respira fumaça, onde a terra queima silenciosamente há mais de 60 anos. Um lugar esquecido pelo tempo,
e consumido por dentro. O nome dele é Centralia, uma cidade que um dia teve casas, escolas, famílias, mas hoje é apenas uma sombra do que foi. Tudo começou em 1962. Um incêndio comum em um lixão próximo a uma antiga mina de carvão. Mas o fogo não morreu. Ele encontrou um caminho oculto para as profundezas. E lá, ele permaneceu, crescendo, queimando, engolindo a cidade, de dentro para fora. O solo começou a rachar. A fumaça subia pelos bueiros, o cheiro de enxofre tomava o ar. E o calor vinha do chão. Buracos começaram a se abrir nas ruas. No quintal das casas, um menino quase morreu ao ser engolido por uma cratera. Foi aí que todos perceberam. Centralia não era mais segura. O governo tentou conter. Depois tentou apagar. Mas nada funcionou. Hoje, Centralia é uma cidade fantasma. Restaram apenas ruas quebradas, placas de alerta e fumaça saindo de todos os lados. Os poucos moradores que ainda resistem vivem cercados por silêncio, abandono e um fogo invisível que nunca dorme. E o mais assustador: especialistas dizem que o fogo pode continuar por mais de 250 anos. Centralia inspirou o universo sombrio do jogo e do filme Silent Hill. E quem visita o lugar garante: não há pássaros, não há vozes, só o som do vento e o sussurro da terra queimando. Centralia é real, e talvez seja a cidade mais próxima do inferno que já existiu. O nosso planeta está cheio de lugares incríveis, curiosos e completamente fora do comum. Essas cidades provaram que a realidade pode ser tão surpreendente quanto qualquer filme. Agora me conta aqui nos comentários: qual dessas cidades você achou mais interessante? Ou qual você teria coragem de visitar? E se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Toda semana tem vídeos novos com curiosidades, mistérios e histórias que você nunca imaginou que fossem reais. Te vejo no próximo vídeo.